Meu nome é Rafael e eu cresci num bairro simples aqui em Sorocaba. As casas lá são todas grudadas, parede com parede. Desde pequeno meu quarto sempre foi colado com o quarto do meu vizinho, o seu Evaristo. Ele era um senhor já de idade, morava sozinho e, para falar a verdade, sempre me deu um pouco de medo. Eu devia ter uns 7, 8 anos quando comecei a notar umas coisas estranhas. A casa dele tinha um cheiro muito forte de carne estragada, misturada com vela. E o pior é que esse cheiro às vezes passava pela parede e vinha parar no meu quarto. Eu reclamava para minha mãe, e ela dizia que o velho devia cozinhar alguma coisa do lixo ou que era cheiro de esgoto. Mas sei lá, nunca acreditei muito nisso. O seu Evaristo era bem esquisito, então quase não falava com ninguém. Ficava o dia inteiro sentado na calçada, olhando o movimento, e de noite sumia. Sempre na quarta-feira. Toda quarta, no mesmo horário, ele saía com uma sacola preta e voltava exatamente 2 horas depois. Eu cheguei a cronometrar algumas vezes, porque achava curioso o tanto que era certinho. Fiquei anos pensando para onde ele ia. Quando fiz 13 anos, resolvi seguir ele. Esperei ele sair umas 8 da noite e fui atrás. Fui de chinelo mesmo, sem falar nada para ninguém. No começo achei que ele fosse só até a esquina, mas ele andou para longe. Passou pela rua de baixo, cortou o campinho e foi para a parte onde começam as chácaras. Lá já era mais escuro, só tinha umas poucas lâmpadas nos postes e um silêncio que dava medo. Ele seguiu por uma estradinha de terra e depois entrou numa trilha que eu nunca tinha visto. Eu fui atrás, tentando pisar leve para ele não perceber. De repente ele parou numa clareira e descobriu uma lona que já estava ali. Era um porco pequeno, vivo e amarrado. O bicho se debatia e ele, com uma calma absurda, pegou uma faca e cortou o pescoço do animal. O barulho foi horrível. Eu congelei. Ele esperou o bicho parar de se mexer, depois começou a abrir a barriga, como se soubesse o que estava fazendo. E o pior, ele começou a comer. Simples assim. Pegava pedaço por pedaço, quente, sangrando, e comia. Eu sentia o gosto do vômito subindo pelo meu estômago. Depois ele acendeu uma vela, colocou do lado do corpo do bicho e começou a murmurar um monte de coisa que eu não ouvia direito. Sei lá, parecia outra língua. Eu fiquei parado ali, sem entender nada. Quando ele terminou, apagou a vela com os dedos e começou a enterrar o porco. Fez tudo num silêncio assustador. Quando percebi que ele estava voltando, corri o mais rápido que pude. Cheguei em casa tremendo. Me joguei na cama e fingi que tinha dormido. No outro dia parecia que nada tinha acontecido, mas eu sabia que tinha visto algo que não era normal. Na semana seguinte ele saiu de novo, do mesmo jeito. E juro, eu fui de novo. Só que dessa vez não era um porco e sim uma galinha. Ele fez tudo igual. Matou, comeu os pedaços crus, acendeu a vela, falou aquelas palavras e enterrou o bicho. A partir daí, toda quarta era um animal diferente. Um coelho, um gato, até uma cabra pequena uma vez. Sempre o mesmo ritual. E cada vez que eu via, mais medo eu tinha. Eu não conseguia contar para ninguém, pois morria de medo dele descobrir que eu o seguia. Comecei a sonhar com ele. Sonhava que ele estava no meu quarto, com a faca na mão, falando baixo como fazia no mato. Eu acordava suando frio. Minha mãe achava que era só pesadelos, mas eu sabia que não era só isso. Eu sentia o cheiro. Toda madrugada de quarta-feira o cheiro voltava, igualzinho ao da casa dele. Com o tempo ele ficou doente e sumiu por um tempo. Depois disseram que tinha morrido. Eu até fiquei mais tranquilo, achando que aquilo tudo ia ficar no passado. Porém, nunca esqueci o que vi. Anos depois, já adulto, eu estava saindo do trabalho e parei num bar ali perto do terminal, só para tomar uma água. Enquanto eu esperava, vi um senhor sentar umas 2 cadeiras ao lado.
Pedi uma coxinha e um café. Olhei meio sem querer e era ele. O velho Evaristo estava vivo e igualzinho. Tinha o mesmo olhar e a mesma voz quando chamou o atendente. Meu corpo travou. Eu pensei que estivesse maluco, mas ele olhou direto para mim e deu um sorriso. Rafael, né? Ele falou. Sim, eu disse. Cresceu, hein? Eu lembro de você. Não sentia medo quando me seguia? Meu coração parou na boca. Na hora eu gelei inteiro. Tentei disfarçar, falei que não sabia do que ele estava falando, mas ele ficou me encarando com aquele olhar que parecia atravessar. A curiosidade é coisa perigosa, menino, ele disse, limpando os dedos no guardanapo. Eu levantei e saí dali sem olhar para trás. Desde aquele dia, o cheiro voltou no meu nariz. Toda quarta-feira à noite parece que vem pela janela. Nunca contei isso para ninguém, mas tem hora que eu acho que deveria, por isso compartilho aqui no canal. Boa noite, pessoas que me ouvem. Eu gostaria que meu relato permanecesse no anonimato, pois aconteceu no lugar onde atualmente trabalho e não quero ter problemas legais com os donos. Trabalho como supervisora em um centro de reabilitação para mulheres com problemas de dependência. Um lugar que chamarei de A Granja. Esse lugar fica em uma região bastante arborizada, sem residências ou bairros próximos. Na verdade, eu diria que o assentamento mais próximo fica a mais ou menos 1 hora de caminhada. Na granja temos animais, embora eles representem apenas uma pequena parte das muitas atividades do Instituto. Enfim, minha história começa às 4 da manhã, quase no final de um turno pesado de 16 horas. Nesse turno eu tive que cuidar de um grupo específico de mulheres que haviam discutido por causa de alguns desentendimentos. Pois bem, naquele horário finalmente todas estavam dormindo e o prédio estava envolto naquele silêncio tranquilo, porém inquietante, que só se ouve em meio à noite em um bosque. Eu ainda tinha trabalho pendente antes mesmo de poder me sentar na cadeira do escritório. Embora as internas cuidassem da manutenção e do cuidado com a granja, era minha responsabilidade ajudá-las repondo o material que elas usavam diariamente. Naquele momento eu havia acabado de organizar os pares de luvas de tecido para elas, além de abrir uma caixa de chocolates, para ao amanhecer limpar o escritório como de costume. Foi então que minha cabeça me trouxe à lembrança o pedido de uma delas. Mais comida para os coelhos. Temos um tipo de depósito parecido com uma recepção, onde agricultores fazem doações de vegetais e frutas para os animais. Para chegar até lá, eu precisava cruzar meio terreno para pegar uma sacola e depois ir até os currais. Pelo menos esse era o plano que eu tinha inicialmente em mente. Antes de sair do escritório, procurei algo que pudesse colocar na porta para travá-la, já que ela se fechava automaticamente e poucos dias atrás, minha colega de trabalho havia perdido a chave. Por mais que procurássemos, não a encontramos e seguiríamos assim até conseguirmos um chaveiro. Ainda estávamos aguardando uma solução por parte dos donos. Encontrei um chapéu de tecido macio, daqueles de pesca, e usei para travar a porta. Assim que saí e dei alguns passos para fora, preciso dizer, a atmosfera estava estranhíssima. Diria até que alarmante. Não havia um único som lá fora. Nada de galhos estalando, nem grilos, nem qualquer animal do centro. Apenas o som dos meus próprios passos. Cada canto estava escuro demais, apesar da lua estar em seu ponto mais alto. Por alguns segundos considerei desistir de ir até o depósito. Começava a sentir medo real de estar sozinha. No entanto, foi uma silhueta que roubou completamente minha atenção. Alguém escondido entre 2 prédios. Ei, aconteceu algo? Posso ajudar? Perguntei. Porém, perdi a voz no mesmo instante em que meus olhos se acostumaram à escuridão e percebi a altura daquilo.
aproximadamente 3 metros, imóvel sobre a brita. Meu cérebro tentou justificar automaticamente, mas não havia como ser uma pessoa, muito menos uma mulher. Dei alguns passos para trás, alcancei a lanterna de mão no bolso, liguei e apontei a luz na direção. Admito que soltei um gritinho de espanto. Era enorme e horrível. Uma mistura de pele e ossos expostos. Algumas costelas e articulações eram visíveis sob certas partes do seu pelo acinzentado. Seus membros eram longos demais, dobrados de forma anormal. Estava completamente ereto, e o pior. A cabeça era como um crânio de cabra, com pedaços de pele grudados ao osso. Aquilo durou apenas alguns segundos, o suficiente para nos analisarmos, e logo em seguida a criatura correu em minha direção a uma velocidade absurda. Meu instinto foi fugir descontroladamente de volta para o escritório, sem parar e sem tropeçar. Sinceramente não sei como consegui abrir a porta travada pelo chapéu, entrar e continuar correndo até me esconder no fundo das salas, debaixo de uma escrivaninha. Eu temia que aquilo arrombasse a porta a qualquer momento. Felizmente, ela permaneceu fechada, permitindo que eu ficasse oculta até o amanhecer. Foi a noite mais aterrorizante e longa de todos os meus anos trabalhando lá. Por alguma razão, na empresa encobriram o ocorrido. Havia câmeras em vários pontos, mas justamente aquela que apontava para onde iluminei falhou durante todo o tempo em que estive lá fora. Apenas a câmera do escritório gravou o momento em que saí deixando o chapéu e minutos depois, quando voltei correndo desesperada. Os funcionários fizeram uma varredura pelos arredores, encontrando apenas arranhões nas paredes e danos nas tubulações. Mesmo assim, não aprofundaram a investigação, justificando que poderia ter sido uma onça faminta. Eu confio plenamente no que vi. Aquela criatura era horrenda, como algo tirado de um pesadelo. O que vivi naquela noite de outubro me fez compreender que existem coisas que não devem ser tocadas, lugares que merecem respeito e objetos que pertencem aos mortos. A minha pressa em querer decorar a casa me levou a cometer um erro que quase me custou muito mais do que uma simples noite de terror. Isso aconteceu quando eu morava em um vilarejo pequeno de Michoacán, no México, e até hoje não esqueço cada detalhe do que aconteceu. Eu tinha 25 anos e trabalhava em uma mercearia, ganhando muito pouco. Morava sozinho em uma casa alugada. Meu pai estava em outro estado e quase não nos falávamos. Eu gostava do Halloween, então sempre decorava minha casa com o que podia, mas naquele ano eu não tinha dinheiro nem para comprar uma abóbora. Os vizinhos já tinham começado a enfeitar suas casas e eu não queria ficar para trás. Tinha meu orgulho e não suportava a ideia de que pensassem que eu era um fracassado, sem ter ao menos algumas decorações. Foi então que me ocorreu a ideia de ir até um cemitério e procurar algo que eu pudesse usar. Não pensava em roubar nada grande ou chamativo, só um objeto pequeno que ninguém fosse sentir falta. O problema era que o cemitério do meu povoado era vigiado e eu conhecia muita gente lá. Não podia arriscar que me vissem. Decidi então ir até outro vilarejo, a uns 20 minutos de ônibus, onde ninguém me conhecia. Fui num domingo à tarde. O cemitério ficava nos arredores, cercado por um muro baixo, fácil de pular. Esperei escurecer e entrei sem que ninguém me visse. Caminhei entre os túmulos procurando algo útil. A maioria só tinha flores e velas. Algumas tinham pequenas estátuas de santos, mas pareciam religiosas demais para servirem de decoração de Halloween. Continuei procurando até que encontrei. Era uma estátua de um anjo de uns 50 centímetros de altura. Estava sobre uma sepultura antiga, coberta de musgo e sujeira. O anjo tinha as asas abertas e as mãos juntas em oração, mas sua expressão era perturbadora.
Não era aquela feição serena que esses anjos costumam ter. Parecia triste, ou talvez zangada. É difícil descrever bem certinho. O túmulo não tinha nome visível, pois a lápide estava tão gasta que já não se podia ler nada. Pensei que se ninguém cuidava dela, então ninguém sentiria falta. Tentei levantá-la e me surpreendi com o peso. Devia pesar pelo menos uns 10 quilos e era de pedra sólida. Tive trabalho para tirá-la do cemitério e precisei parar várias vezes para descansar. Envolvi a estátua numa jaqueta que levava comigo, para não parecer tão óbvio o que eu carregava. Peguei o último ônibus de volta e cheguei em casa tarde da noite. Os braços doíam do esforço, mas eu estava satisfeito com o que havia conseguido. Limpei a estátua o melhor que pude e a coloquei perto da porta da casa. Ficava perfeita ali, dando um toque sombrio ao lugar. A expressão estranha do anjo era justamente o que eu precisava para uma boa decoração de Halloween. Alguns vizinhos que passaram no dia seguinte comentaram sobre o quão assustadora ela parecia, e isso me encheu de satisfação. Finalmente eu tinha algo para mostrar, mesmo sem dinheiro para mais nada. Na noite de Halloween, fui dormir cedo porque no dia seguinte teria que trabalhar. Tranquei bem a porta e as janelas, como sempre faço. Adormeci rapidamente, cansado depois de um longo dia. Não sei que horas eram quando um barulho me acordou. Abri os olhos e esperei alguns segundos tentando ter certeza de que não era um sonho. O som de arrastar se repetiu e vinha de fora do meu quarto. Me sentei na cama e acendi a lâmpada da mesinha. A luz iluminou o quarto e o que vi me deixou paralisado. A estátua do anjo estava ali, bem ao lado da porta do quarto. Eu a havia deixado do lado de fora, junto à entrada principal, então não havia como ter chegado sozinha até ali. O peso daquela coisa tornava impossível que o vento ou um animal a tivessem movido. Minha respiração acelerou. Levantei devagar, sem tirar os olhos da estátua. Comecei a caminhar até ela com a intenção de tirá-la dali, mas quando cheguei perto senti algo que me fez parar. Um frio anormal emanava da pedra, como se estivesse congelada. Minhas mãos tremiam quando tentei tocá-la, e nesse instante a lâmpada da mesinha se apagou sozinha. Foi então que comecei a ouvir os objetos do quarto se movendo. O espelho pendurado na parede batia contra ela, as gavetas do armário abriam e os cabides caíam no chão. O pânico tomou conta de mim de verdade. Minhas pernas fraquejaram e caí de joelhos. Tentei gritar, mas minha garganta se fechou igual quando tive reação alérgica. Nenhum som saía. Engatinhei até minha cama e me enfiei debaixo das cobertas, me cobrindo completamente. Meu corpo tremia sem controle e o suor encharcava a roupa. Fechei os olhos com força e comecei a rezar. Pedi a Deus que me protegesse, que fizesse tudo aquilo parar. Recitava o Pai Nosso sem parar. Em determinado momento, senti que algo puxava as cobertas, tentando me descobrir, mas eu as segurava com toda a força. O medo era tão intenso que pensei que meu coração fosse explodir. Nunca havia sentido um terror tão puro. Finalmente, quando o sol começou a entrar pela janela, tudo parou. O silêncio voltou ao quarto. Fiquei debaixo das cobertas por mais alguns minutos, sem coragem de sair. Reuni toda a força que me restava e me descobri. O que vi me deixou em choque. O quarto estava completamente revirado. Tinha objetos espalhados por todo lado, alguns quebrados, e lá estava a estátua do anjo ao lado da porta. Não esperei nem um segundo. Apesar do cansaço e do medo que ainda me paralisava, peguei a estátua e saí de casa. Não me importei que os vizinhos me vissem carregando aquilo. Caminhei até o ponto de ônibus e esperei o primeiro que passasse rumo ao cemitério. A viagem pareceu eterna e eu apertava a estátua contra o peito, enquanto tentava controlar o tremor do corpo. Pulei o muro e caminhei rápido até o local onde lembrava que estava o túmulo. As pernas mal me sustentavam
mas a adrenalina me mantinha em pé. Quando cheguei, o sangue gelou nas veias. Ao lado da sepultura havia um homem parado, como se estivesse me esperando. Usava um terno preto completo e um chapéu da mesma cor. Parei a alguns metros de distância. O homem estava me olhando, mas não dizia nada. Senti as pernas fraquejarem novamente, mas me forcei a ficar de pé. Depois de alguns segundos, que pareceram anos, ele falou. Disse que eu nunca mais devia fazer aquilo e que aquela era minha última advertência. Não explicou o que aconteceria se eu desobedecesse, mas o tom da voz deixava claro que eu não queria descobrir. Caminhei até ele com a estátua nos braços. A entreguei sem dizer uma palavra. Minhas mãos ainda tremiam. O homem pegou o anjo com cuidado e o colocou exatamente no mesmo lugar em que estava antes. O ajeitou com precisão, como se soubesse perfeitamente a posição certa. Quando terminou, virou-se novamente para mim. Seus olhos eram escuros e me atravessaram com o olhar. Não esperei mais, dei meia volta e corri. Saí do cemitério sem olhar para trás. Dava até ânsia, mas não parei até chegar ao ponto de ônibus. Durante todo o caminho de volta, continuei tremendo. As imagens daquela noite e do homem se repetiam na minha cabeça sem parar. Cheguei em casa e desde então jamais toquei em nada que pertencesse a um cemitério. Aprendi que os mortos merecem respeito e que seus objetos não devem ser movidos. Não sei quem era aquele homem de preto, nem como sabia que eu estaria lá naquela manhã, mas tenho certeza de que não era deste mundo. Era o guardião daquele túmulo, alguém que protegia o descanso de quem jazia ali. Hoje vivo em outro estado, e todo Halloween me certifico de comprar decorações novas em lojas. Nunca mais tentei conseguir nada de forma desonesta, muito menos de lugares sagrados como cemitérios. Naquela noite paguei o preço da minha ambição e do meu desrespeito. Meu nome é Patrick e sempre tive dentes muito estragados enquanto crescia. Por causa disso e de algumas outras coisas, acabei tirando os sisos muito tarde na vida. A maioria das pessoas passa por esse processo ainda jovens, mas comigo foi diferente. Eu só fui fazer a consulta depois de me formar na faculdade. O processo foi incrivelmente doloroso e uma das experiências mais irritantes que já vivi. Não vou entediar você com todos os detalhes da recuperação, mas há algo que você precisa saber. Por algum motivo, a dor que eu sentia era tão intensa que eu não conseguia dormir a noite inteira sem tomar remédio. Criei um sistema em que me acordava a cada 3 horas para tomar outro comprimido, revezando entre os 2 medicamentos que haviam me prescrito. Foi horrível, mas era a única forma de evitar as dores de dente gigantescas que literalmente me faziam bater a cabeça na parede. Nem preciso dizer que meu ciclo de sono ficou completamente destruído nesse período. Meu corpo começou a se acostumar com ciclos de 3 horas de sono seguidos de períodos acordado, e foi difícil voltar ao normal mesmo depois que a recuperação terminou. Sinceramente, essa foi a pior parte. Não era normal, juro. Depois de um tempo, eu nem me sentia mais humano. Era como se tivesse virado outra coisa, acordando e voltando a dormir o tempo todo. Nem gosto de lembrar disso. Uma noite, tenho certeza de que foi na primeira semana de recuperação, eu estava acordado por volta das 4 da manhã para tomar meus remédios de novo. Por algum motivo não consegui voltar a dormir depois disso. Não sei se foi por causa da dor ou porque o ar-condicionado tinha parado de funcionar, mas meu quarto estava muito quente. Lembro de ter ficado me revirando na cama por uns 10 minutos, até decidir que precisava fazer algo a respeito do calor. A única coisa que me veio à cabeça foi abrir a janela, e foi o que fiz. Isso ajudou um pouco, mas ainda assim eu não conseguia dormir.
Então lá estava eu, rezando com todas as minhas forças para conseguir adormecer, mas isso não aconteceu. Em um momento comecei a perceber um som estranho vindo de fora da janela. Eu nunca dormia com a janela aberta, então imaginei que fosse algum barulho normal da rua, ao qual eu não estava acostumado. Mas quanto mais eu ouvia, mais tinha a sensação de que não era um som comum. Parecia quase um arranhar, como se algum animal estivesse arrastando as garras em alguma superfície. É a melhor forma que consigo descrever. Em certo momento o som ficou mais alto e percebi que vinha do telhado. Alguns segundos depois começou a se mover, diminuindo de intensidade aos poucos até sumir. Nessa altura eu tinha certeza de que era algum bicho fuçando no telhado. Minha família mora numa área cheia de árvores, então já lidamos com animais curiosos e infestações de pragas antes. Eu queria simplesmente ignorar e voltar a dormir, mas sabia que meu pai ficaria furioso se algum bicho resolvesse cavar e entrar no sótão de novo. Então eu precisava fazer alguma coisa. Além disso, eu estava completamente acordado mesmo. Sem pensar muito, tirei as cobertas, pulei da cama e fui até a garagem. Peguei uma lanterna do meu pai e voltei pela casa até a porta dos fundos. Meu quarto fica no primeiro andar, perto dos fundos da casa, onde o telhado é mais baixo, então imaginei que começaria por ali. Cheguei ao local, logo abaixo da minha janela, e comecei a varrer o feixe de luz pela superfície do telhado. Não vi nada lá em cima. Suspirei e pensei que o animal devia ter se movido para outra parte do telhado no tempo que levei para sair. Comecei a contornar a casa, tentando iluminar o máximo possível. Tudo o que eu precisava fazer era assustar o bicho, o que seria fácil se eu conseguisse encontrá-lo. Eu estava perto da frente da casa, onde o telhado é quase 2 vezes mais alto, quando notei algo se mexendo no canto do feixe de luz. Com um rápido movimento, apontei a lanterna para o ponto onde tinha visto o movimento. Ali, de pé no telhado, havia uma pessoa. Não um animal, e sim uma pessoa adulta. Um ser humano completamente nu, sem a genitália, congelado na luz da minha lanterna. Gritei de raiva e assim que fiz isso, a pessoa no telhado começou a se mover como se a luz da lanterna a queimasse. Tentei acompanhar os movimentos com o feixe, mas ela era absurdamente rápida. Até aquele momento eu nem sabia que alguém podia se mover tão rápido descalço, ainda mais sobre telhas soltas e irregulares. A pessoa começou a se mover na direção do meu quarto e eu corri pela casa para interceptá-lo. Nem sei o que pensei. Eu devia ter voltado correndo para dentro, mas havia algum instinto profundo que me impediu de recuar. Gritei chamando meu pai enquanto corria, torcendo para que ele conseguisse sair a tempo e me ajudar a afastar ou conter o maluco no telhado. Cheguei aos fundos da casa bem a tempo de ver a pessoa se preparando para pular. Minha primeira reação foi: impossível. Não havia como alguém pular daquele telhado sem se machucar gravemente, mesmo naquela parte mais baixa. Com certeza teria que encontrar outro jeito de descer. Mas sem pensar 2 vezes, a pessoa pulou e se chocou contra o concreto com um baque ensurdecedor. O choque do que eu estava vendo me deixou paralisado. Eu não conseguia processar a tamanha insanidade daquilo. Alguém tinha acabado de pular do telhado da minha casa. Não sei como ele não quebrou todas as pernas. Meu atordoamento durou só 1 segundo, mas foi o suficiente. A pessoa se levantou imediatamente e correu na minha direção, me derrubando no chão. Começou a arranhar meus olhos, como se tentasse arrancar meu rosto. Eu gritava e chutava, mas não conseguia tirá-lo de cima de mim. Ele rosnava e cuspia, e não havia explicação lógica para alguém ser tão forte daquele jeito. Senti o sangue escorrendo pelo meu rosto, e naquele momento achei que ia ser morto. Mas então, por cima dos meus próprios gritos, ouvi a porta dos fundos arrebentando. Segundos depois, meu pai estava puxando o homem de cima de mim, xingando e gritando como se fosse questão de vida ou morte.
Levantei do chão bem a tempo de ver aquele lunático se soltando das mãos do meu pai, completamente coberto de sangue. Em vez de continuar o ataque, ele correu até o fim do quintal, escalou o muro e desapareceu na escuridão. Meu pai e eu ficamos ali em choque, enquanto o som dos passos dele se perdia na floresta. Vou pular o resto da história. Tive que ir para o hospital naquela noite. Eu tinha perdido muito sangue, e os médicos tiveram que me aplicar vários tipos de injeção para evitar infecções ou doenças que aquele cara pudesse ter. Foi um pesadelo. A única coisa boa foi que minha boca estava praticamente intacta, então meus dentes não precisaram ser reexaminados. A polícia não ajudou em nada, embora, para ser justo, também não havia muito o que fazer. Eles disseram que procurar na floresta seria inviável, já que a área era imensa, e insistiram que câmeras de segurança simples teriam evitado tudo aquilo. Mais tarde, meu pai descobriu que a pessoa no telhado estava tentando cavar uma entrada para o sótão, exatamente como um animal faria. Até hoje não tenho explicação para o que aconteceu naquela noite. Quem era aquele maluco, de onde ele veio e como encontrou nossa casa, são apenas algumas das perguntas sobre aquela noite que eu temo nunca conseguir responder. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Meu nome é Sebastiana Pérez e te saúdo desde Barcelona, na Catalunha. A experiência que quero compartilhar contigo é algo que vivi junto com minha melhor amiga, Jennifer, no ano de 2021. Naquela época eu ainda morava no meu país de nascimento, El Salvador. Lembrei dessa história por causa do vídeo da mulher macabra na árvore e vou te explicar o porquê. Veja, minha melhor amiga e eu tínhamos o costume de ficar até de madrugada fora de casa, principalmente nos fins de semana, quando descansávamos do trabalho. Isso aconteceu numa sexta-feira à noite. Estávamos, como de costume, conversando, rindo e comendo alguns petiscos com refrigerante. Quando chegou por volta das 3 da manhã, ouvimos uma voz. Era uma voz profunda, uma voz que saiu do chão e nos disse: Não deveriam estar do lado de fora. Minha amiga e eu ficamos nos olhando, tentando entender de onde podia ter vindo aquela voz. Bom, parecia vir de uns 10 metros acima de onde estávamos, mas com uma ressonância extremamente estranha, como se viesse debaixo da terra. Minha amiga é muito medrosa com essas coisas, então eu disse para ela que talvez fosse algum vizinho tentando nos assustar por causa do horário em que estávamos do lado de fora. Caminhei até o ponto de onde ouvimos a voz, mas tudo estava em silêncio. Não havia ninguém por perto, e nem uma luz acesa nas casas próximas. Mesmo assim, continuei pensando que talvez fosse uma brincadeira de alguém. Voltei até onde minha amiga estava, e quando cheguei perto dela, a mesma voz se ouviu novamente. Dessa vez disse: Entrem. Minha amiga estava pálida de medo, mas conseguia acalmá-la. O que não sabíamos era que provavelmente aquela voz estava nos advertindo sobre o que estava para acontecer. Ficamos lá fora por mais meia hora depois disso. Assim que olhamos para cima, juro que vi passar um grupo de 3 ou 4 figuras. O mais assustador não era ver pessoas andando às 3:30 da madrugada, mas sim que pareciam estar flutuando. Só era possível ver o tronco para cima. Da cintura para baixo não havia nada. Disse a minha amiga para olhar, e quando ela o fez, se assustou tanto que corremos para dentro da casa dela e ficamos lá até que o susto passasse. Na direção para onde aquelas figuras estavam indo havia uma ribanceira, e poucos minutos depois que desapareceram, começamos a ouvir como se estivessem degolando porcos. Um som horrível, tão alto e dilacerante que até hoje, 4 anos depois do ocorrido, ainda está gravado na minha mente. Era um ruído terrível. Minha amiga passou mal de tanto medo.
O estranho é que ninguém mais pareceu ouvir nada. Ninguém saiu de casa e nenhuma luz se acendeu. Parecia que todo o bairro dormia profundamente, como se nada estivesse acontecendo. Apenas alguns cachorros começaram a latir depois dos gritos, e em seguida, silêncio total. Na noite seguinte tivemos a ideia de ficar novamente até de madrugada, mas algo estranho nos fez desistir. Começou a chover por volta da meia-noite, então decidimos ficar dentro da casa da minha amiga. Mas quando saímos para a varanda, vimos que no morro em frente à nossa comunidade havia uma bola de fogo pousada em uma parte alta dali. O mais estranho foi que, apesar da chuva, aquele fogo não se apagava. Pelo contrário, às vezes parecia crescer e depois voltava ao tamanho original. Por causa do que havia acontecido na noite anterior, eu disse à minha amiga que era melhor eu ir embora. Não podíamos nos arriscar com algo sobre o qual não sabíamos absolutamente nada. Ficamos olhando aquela bola de fogo por quase 30 minutos, e embora a chuva fosse muito forte, ela nunca se apagou. Minha casa tem um design muito único. Bem, eu chamo de único, mas aposto que muita gente chamaria de esquisito. Inclusive, a grande maioria dos amigos que já vieram aqui disse isso. Até mesmo algumas garotas que eu trouxe escondido quando meus pais estavam fora. Por mais que eu quisesse facilitar e simplesmente anexar um monte de fotos da casa, acho que meus pais não iam gostar muito disso. Então, em vez disso, vou só contar os detalhes importantes. No que diz respeito à história, há apenas um que você precisa saber. Pois bem, a minha casa basicamente tem um corredor coberto pelo qual você precisa passar antes de entrar no interior de fato. Imagine a sua própria porta da frente, com parte da casa dos dois lados, e então empurre a entrada da porta para dentro da casa, por assim dizer. É como se você andasse entre duas partes da casa sem ainda estar dentro dela. Tudo isso para dizer que meu quarto fica no primeiro andar, bem ao lado desse corredor externo que leva à porta de entrada. Se eu me levanto e olho pela janela ao lado da minha cama, consigo ver qualquer pessoa parada na porta da frente, mas de costas para mim. Espero que essa descrição faça sentido. Criei o hábito, desde bem novo, de espiar por essa janela sempre que alguém tocava a campainha. Era como ter uma pequena câmera escondida que eu podia usar para ver quem estava lá antes de me mostrar completamente. O que eu vou contar aconteceu há poucos meses. Meus pais tinham viajado por uma semana, então resolvi aproveitar a oportunidade e deixar minha namorada Ana dormir aqui por alguns dias. Normalmente meus pais, que são bem rígidos e tradicionais, jamais permitiriam algo assim, mas o que eles não soubessem não os machucaria. Além disso, eles já conhecem a Ana há muito tempo, então não era como se eu estivesse levando uma estranha para dentro de casa. A primeira noite foi tranquila. Um filme, alguns petiscos e umas taças de vinho. Dormimos em um horário razoável e na manhã seguinte fomos dar um mergulho na piscina. Nem eu nem Ana somos muito de festa, então ficamos felizes só passando o tempo juntos, relaxando, jogando e vendo TV. Mas na segunda noite foi quando tudo aconteceu. Devia ser por volta da meia-noite. Estávamos conversando deitados no escuro, prestes a dormir, quando ouvi um barulho vindo de fora. Parecia um rangido ou algo sendo arrastado. Mandei a Ana ficar quieta e fiquei ouvindo, tentando entender o que era. Parecia vir da garagem, o que me assustou, principalmente porque significava que o som vinha muito perto da casa. Depois de um momento percebi que era o som de uma das lixeiras do meu pai sendo movida. Ele às vezes deixava elas na frente da garagem, e eu tinha certeza de ter visto algumas lá mais cedo naquele dia. Minha primeira ideia foi que talvez ele não tivesse esvaziado direito e algum animal estivesse fuçando em busca de comida. Mesmo assim,
Fosse um animal ou não, ouvir coisas se mexendo na sua garagem no meio da noite é bem estranho. Pedi para Ana ficar onde estava, dizendo que ia espantar o bicho que estivesse fuçando o lixo. Saí do quarto e fui até a porta da frente. Acendi a luz externa, mas ela não iluminava bem a garagem, só o quintal e a varanda. Com um pouco de relutância, abri a porta e saí, esperando que minha presença bastasse para assustar o que quer que estivesse lá. Fiquei parado na varanda por alguns segundos, esperando ouvir passos ou ver um animal correndo. Mas nada aconteceu. Até o som da lixeira havia parado. Pensei que talvez o bicho já tivesse fugido, mas duvidei, afinal eu estava ouvindo o tempo todo. Então, ainda mais hesitante, liguei a lanterna do celular e comecei a descer os degraus em direção à garagem. Quando cheguei mais perto, vi que uma das lixeiras realmente tinha sido revirada. Duas ainda estavam encostadas na porta da garagem, mas uma delas estava completamente virada, com o lixo espalhado pelo chão. Soltei um suspiro, já sabendo que teria que limpar aquela bagunça. Não vi nada por perto, mesmo depois de me aproximar, então concluí que o animal tinha ido embora. Para ter certeza, iluminei tudo com a lanterna, mas não achei nada. Confirmei então que devia ter sido só um bicho. Comecei a recolher o lixo e joguei tudo de volta na lixeira. Depois disso entrei, abri a garagem, coloquei as lixeiras para dentro e tranquei. Não queria correr o risco de algo voltar e me acordar mais tarde. Voltei para o quarto. Ana ainda estava acordada, mas quase dormindo. Dei um beijo de leve na testa dela e tentei me ajeitar na cama sem incomodá-la. Eu estava naquele estado entre acordado e dormindo, mas ainda consciente quando ouvi um som estranho. Um leve toque metálico, como se fosse metal batendo em vidro. Achei que fizesse parte do sonho, mas tinha algo perturbador demais nisso. Então, em vez de simplesmente adormecer, abri os olhos e olhei ao redor. O som continuava. Congelei. Não era da minha cabeça, vinha de algum lugar dentro do quarto. Fiquei completamente imóvel, tentando descobrir de onde vinha exatamente. Depois de alguns segundos, percebi que o som não vinha de dentro do quarto, embora parecesse tão claro. Isso só podia significar uma coisa: vinha de fora da janela. Levantei devagar, abri um pouco a cortina e olhei. Na pouca luz que vinha de fora, consegui ver a silhueta de uma pessoa parada na porta da frente, de costas para mim. Olhei por mais alguns segundos e percebi que ela estava batendo de leve no vidro, de novo e de novo, como se esperasse que alguém abrisse a porta. Mas aquilo era insano. Já passava da meia-noite e nenhuma luz da casa estava acesa. Tentei ver mais detalhes, mas estava escuro demais. Enquanto observava, a pessoa começou a se virar. Sem pensar, me abaixei rapidamente e senti o coração disparar. Fiquei agachado ali por um minuto inteiro, com medo de que ela tivesse me visto. Não queria olhar de novo, mas precisava. Respirei fundo, juntei coragem e levantei devagar, abrindo a cortina só um pouquinho. Devo dizer que instantaneamente me arrependi. Ali, a 2 centímetros do vidro, havia um rosto me encarando. Gritei e recuei, puxando a cortina com força. Mesmo tendo sido apenas um segundo de contato visual, deu para ver que era um cara com a pele enrugada e derretida, como se o rosto estivesse se decompondo. Caí na cama, o que fez Ana acordar. Gritei que havia alguém lá fora, tranquei a porta do quarto e liguei para a polícia. Os policiais chegaram pouco mais de 10 minutos depois. Ana e eu ficamos trancados o tempo todo. Eu queria correr até a porta e ver para onde o sujeito tinha ido, mas Ana me segurava pelo braço, desesperada. Quando os policiais chegaram, os deixei entrar e contei tudo. Eles revistaram a casa rapidamente e, com a minha ajuda, confirmamos que não havia sinais de arrombamento. Isso me acalmou um pouco, mas ainda não explicava quem era aquele cara e por que estava rondando minha casa.
Depois de vasculharem o quintal com lanternas, eles disseram que não encontraram nada estranho. Um deles apenas me orientou a ligar novamente se visse o homem outra vez e foram embora. O resto da semana passou sem incidentes. Acabei contando para os meus pais que, para minha surpresa, não pareceram muito preocupados. Moramos em um bairro tranquilo, então achei estranho o quanto eles levaram aquilo numa boa. Mas, para ser justo, a reação deles me fez sentir como se eu estivesse exagerando. O que realmente tinha acontecido? Um morador de rua rondou a casa? Quanto mais eu refletia, mais parecia algo banal. Mas se fosse só isso, eu não estaria escrevendo esse relato agora. O motivo pelo qual estou escrevendo é que nas últimas noites tenho acordado de madrugada ouvindo barulhos estranhos do lado de fora da janela. Não é como o som das lixeiras, mas outros ruídos. Contei para o meu pai, e se algo mais acontecer, com certeza eu volto para contar.